Bem, como vocês sabem, para ser professor de afiação, o requisito só é a boa vontade de ensinar. E com isso, a gente tem alguns professores excelentes, com um nível muito bom, como o Cliff Stamp, o Murray Carter, o Hélio Cabral, o Leônidas. Por outro lado, a gente tem alguns professores que são iniciantes em afiação e não conseguem nem cortar direito um papel ou ofício. O cara corta mais rápido para esconder que o fio tá ruim. Então, cabe a você saber garimpar no YouTube e escolher bons professores. E nesse vídeo eu vou falar os erros mais comuns, não só do pessoal que está começando e ensina, mas também do pessoal mais avançado que acaba cometendo alguns erros, porque todo mundo comete erro e eu mesmo já cometi erros aqui no canal. Então, vamos começar aqui por um erro que eu cometi, que é colocar uma pedra Splash and Go de molho. Se vocês não sabem, existem dois tipos de pedra, pedra de soak e pedra Splash and Go. As pedras de soak precisa colocar de banho uns 5 a 10 minutos, enquanto as pedras de Splash and Go, elas não só não precisam de banho, como não podem colocar de banho. Se colocar, corre o risco de fazer fratura na pedra. Bem, o método que eu usei foi olhar nas especificações do fabricante e pesquisar na internet. Então, procurei aqui sobre essa pedra daqui, uma King 6000. Acabei encontrando em um canal grande, que era uma pedra de soak. O fabricante não fala nada. O papel que eu recebi do vendedor me indicando fazer perma-soak nessa pedra. A pedra rachou. Então, a pedra tem uma trinca. Já falei isso aqui pra vocês. E então, depois dessa, porque o que eu recomendo é o seguinte: você joga água em cima da pedra e vê se acumula água. Se acumula água, é Splash and Go. E aí você não precisa ficar dependendo de informação dos outros para saber se precisa de banho ou não. O que importa é que tenha água na superfície. Desde que tenha água, a sua pedra vai estar funcionando bem. O teste é esse aqui. Tá lá, continua com água, só partir para a fiação. Por causa dessa confusão de que o fabricante nem sempre coloca nas especificações e às vezes bota em japonês, o pessoal não sabe ler. Então, esse é um erro muito comum do pessoal que até sabe afiar bem, mas pega e bota de molho pedras caras e corre risco de quebrar. Ninguém merece, né? Comprar uma pedra de R$ 600, R$ 1.000 e depois perder a pedra porque seguiu a orientação de alguém errada, né? E já vi esse erro. Eu já vi esse erro com a King 300, que é uma pedra Splash and Go, e também com a Shepton Kuromako e a Nani Ochoceira. Então, todas essas 4 pedras são pedras de Splash and Go. São as que eu conheço, com certeza tem mais. Recomendo fazer o teste. Próximo erro, respeitar o ângulo de fábrica. A gente vê muita gente pegando e recomendando respeitar o ângulo de fábrica. Isso realmente vai te poupar tempo. Porém, a gente vê algumas facas de cozinha que vêm com um ângulo de fábrica de 30 graus. E você vai respeitar essa doideira? Vai perder performance na faca, né? Então, saiba o ângulo que você está afiando e tenha você o seu parâmetro e dê a sua afiação o melhor possível, em vez de pegar e seguir os doidos de fábrica que às vezes fazem besteira. Não respeitar o ângulo e corrigir a geometria de fio, isso vai te dar um trabalho extra na afiação inicial, mas com certeza vai ganhar em performance e vai melhorar o uso da sua faca. Ângulo ideal varia e é um papo mais complicado, então quem quiser já tem vídeo dedicado sobre isso. De modo geral, para a cozinha, afiando a 10 graus em microfio de 15 é o que eu recomendo. Próximo erro, sair com a faca da pedra. Imagina que você está afiando aqui a sua faca e sai aqui. Imagina que você está usando uma força constante em toda a extensão. Quando você está aqui, essa pedra tem 6 centímetros de largura. Na inclinação que eu estou aqui, eu estou fazendo um contato de 7, 8 centímetros. Qual a superfície de contato nessa quina daqui? Isso aqui vai ser 1 milímetro. Então, se você usa a mesma força, a pressão que você está fazendo nessa quina daqui vai ser 70, 80 vezes maior. Se você coloca 500 gramas de força na quina da pedra, a pressão que você está gerando aqui
seria equivalente a você pegar e colocar 35, 40 quilos de força, 40 quilos de força no meio da pedra. Então, essa é a magnitude do problema que a gente está tendo aqui quando sai da pedra. Então, o fio é claro que não sustenta, né? E faz um microdente nessa região que está saindo daqui. E já vi pessoal experiente fazer isso daqui, porque vai rápido, né? Acaba às vezes esquecendo, então nunca saia completamente da pedra. A mesma coisa quando você está trabalhando na ponta, né? Como você tem uma área de contato bem menor na ponta do que na base, faz sentido você pegar e reduzir um pouco a força na ponta, porque a pressão vai subir por ter uma menor área de contato. Nessa questão de ângulo tem um erro comum, que aqui é mais para iniciante mesmo, mas se você pega e está mantendo esse ângulo e sobe um pouquinho a faca, aqui ó, você está fazendo contato só nessa quina. Se você abaixa um pouquinho, você está fazendo só contato na quina de cá. Então, quem está começando, às vezes comete esse erro e faz dente na faca. E se essa manobra não fizer dente, ela gera fadiga mecânica, reduz a durabilidade naquele local. É importante tomar esse cuidado. Próximo erro, afiação com passadas fixas. Então, comentei sobre isso no último vídeo. O cara te recomenda pegar e fazer 20 passadas de um lado, 20 do outro, e tá pronto. E cada faca é diferente e não tem como isso dar certo para todas as facas. Para algumas facas isso vai passar do ponto, para outras isso não fez nem cosquinha na faca porque está totalmente cega. O próximo erro, geralmente o pessoal nem sabe que está cometendo, que é não conseguir remover completamente a rebarba na pedra. Então, se o cara for totalmente doido, né, porque tem, ele recomenda fazer 20 passadas para um lado, 20 para o outro, 10 para um lado, 10 para o outro, e aí ele não fez nenhum esquema de remoção de rebarba. Isso é loucura, é claro que isso daí não vai cortar bem, né, gente? Ou você não alcança o fio e fica cega porque não chegou lá, ou se chegar vai fazer uma mega rebarba e vai prejudicar o teu corte. Essa macro rebarba é fácil de perceber, o pessoal, a maioria já está esperto, mas micro rebarba não. Então, se você pega e finaliza na pedra apenas em trailing, nesse movimento daqui, então aqui eu estou aqui, se eu finalizo só assim, isso não remove completamente a rebarba. Isso remove a macro rebarba, mas sobra uma micro rebarba. E tem uns esquemas especiais para você pegar e finalizar assim em trailer, então é um modo viável, tem como ter um bom fio assim, mas tem macetes para você fazer isso. É mais fácil de você pegar e remover a micro rebarba com um edge leading. Eu já cansei de falar isso aqui para vocês, mas para quem é novo, então você finaliza assim. Eu tô todo torto aqui, então tô sem jeito, mas o esquema é esse. E aí você faz passadas alternadas assim. Se a sua faca tiver totalmente livre de rebarba, ela corta papel toalha. Então, se não tiver cortando papel toalha, é porque sobrou micro rebarba. E isso é válido para qualquer pedra. Então, dá para cortar papel toalha no grit de 36. Então, se em qualquer pedra você fizer e não estiver cortando, a causa mais provável é alguma rebarba que está sobrando ali, um fio defletido. Então, esse é um detalhe importante e aí o pessoal acaba compensando e finalizando em strop, porque o strop é mais fácil de remover completamente a rebarba e te dá um fio mais suave. Mas você consegue esse fio de ótima qualidade direto na pedra, sem precisar do strop. Depois eu falo de strop. Primeiro vamos finalizar erros na pedra. Um erro bem comum é ficar afiando com pedra cavada. Se você vai usando a pedra e não retifica ela, o que acontece? Ela fica com um buraco no meio. E aí o que você faz? Você está variando o ângulo ao longo da pedra. Porque aqui ela vai dar um ângulo, se você mantém constante, aqui vai dar um ângulo, aqui vai dar outro. E aqui ela vai bater na quina da pedra, porque a pedra está assim. Se você mantém um ângulo constante, isso daqui vai bater, gera fadiga mecânica, gera fratura de fio, reduz a fiação inicial, é uma desgraça. Então, se a sua pedra está com um buraco, precisa de retificação. O próximo erro seria retificar demais, porque tem gente que retifica todas as afiações. Essas pedras de polimento
eu só uso depois de finalizar, depois de já estar rapando o cabelo numa pedra mais grossa. Então, a necessidade de retificação delas é mínima. Então, esse negócio de ficar retificando a pedra toda vez, você está perdendo pedra à toa. O que eu recomendo é o seguinte: você coloca uma régua sobre a pedra e, se não passar luz sobre a régua, você tem a pedra retificada o suficiente para rapar cabelo e cortar papel toalha. Fio navalha, eu não tenho tanta experiência, talvez precise mais do que isso. Mas, sinceramente, fio navalha não tem uma durabilidade muito boa na cozinha e não vale a pena o esforço. Então, essas histórias de desfiar cabelo e teste de hang hair test, pra mim, na cozinha não deu muito certo, não. Aprender a retificar pedra é algo fácil. Eu tenho um vídeo aí, recomendo para quem não sabe pegar e assistir. Agora, vamos para os erros mais comuns no strop. Uma coisa que a gente vê com frequência é o cara pegar e meter a mão no strop. Então ele vai lá e fica comendo o cromo e bota força. E o que está acontecendo? Você está virando o couro aqui com a força, né? E isso está arredondando o seu fio todo. E aí o teu ângulo sobe muito e você perde performance, que é desnecessário. Então, quando for atuar num material como esse, precisa fazer com baixa força. Próximo erro muito comum é pegar e ficar insistindo num strop de couro colado. Ou num strop de couro pendurado, também dá no mesmo. Porque se você faz 10 passadas num strop desse daqui com pasta diamantada, isso gera rebarba folheada. Então, rebarba folheada, fragiliza fio, já comecei sobre isso daí. Então, meio que furada, faça um fio muito bem feito na pedra e depois faz só umas 3 passadinhas num strop para evitar isso daí. E o último erro do strop é a gente não saber reconhecer a importância da agressividade do fio. Aqui o que vocês estão vendo é um strop com a pasta verde jacaré. Essa é uma pasta que dá um fio super polido, bem lisinho, corta papel que é uma beleza, corta fio que é uma beleza. E aí o pessoal acha que isso daqui é a melhor coisa do mundo. Agora, se você for cortar uma crosta de churrasco crocante com um fio lisinho desse daqui, vai penar, vai escorregar e não é o ideal. Então, cada material vai ter uma interação diferente com essa agressividade. Então, para carne crua isso aqui é ótimo, para churrasco é péssimo. Então, já tem vídeo falando sobre esses detalhes. Saiba identificar para cada material qual a finalização ideal, né? Em vez de sair colocando o fio polido para qualquer tarefa. Para uma faca de uso geral, a minha preferência é em torno de 3K. Geralmente o pessoal prefere entre 1K e 6K. Se você já aprendeu a fazer um fio na 1K que raspa cabelo, corta papel toalha e ainda assim prefere finalizar no cromo, beleza. Mas pegar e ficar sempre finalizando no cromo e não saber que tem essa opção de ter um fio mais agressivo, aí sim eu acho um erro. Num vídeo de erros de afiação, não podia faltar uma chaira estriada, enferrujada. Então, usar isso daqui já é um erro, né? O pior equipamento de afiação que eu tenho é essa daqui. Eu consigo fazer um fio melhor na pedra 36, né, no bastão dureçador, do que nesse troço daqui. E não bastasse ser um equipamento ruim, o pessoal que usa errado, né? Então, os caras fazem a 45 graus, fica bate-bate, né? Bate de um lado, bate do outro, para mostrar que ele tem bastante agilidade. Aí fica pá, 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 pá. Aí fica super bonito e o fio fica todo detonado. Se você é fã de chaira, recomendo usar uma chaira lisa ou uma chaira cerâmica. O resultado é muito melhor do que essa desgraça daqui. Bem, e o erro mais grave na afiação que a gente vê por aí é queimar o tratamento térmico da faca num esmeril ou numa lixadeira de cinta. E por que eu considero esse o erro mais grave de todos? Porque não só você ferra a afiação, como você ferra a estrutura da faca, ferra o tratamento térmico. E para você corrigir isso, você vai ter que tirar um naco da faca. Então, é um pipinaço. Tem alguns vídeos aí de caras até reconhecidos e o cara soltando fogo, faísca pra tudo quanto é lado, queimando o tratamento todo, uma desgraça.
E musiquinha de São João tocando de fundo. A sua faca virou fogos de artifício, meu filho. Então desgraça. Não tem essa história de que só queima se muda a cor. O pessoal às vezes fala isso. Não é assim que funciona. Se mudar a cor é porque ferrou feio. E a zona que está danificado o tratamento térmico é muito maior do que a região que você está vendo com a cor alterada. Isso é uma coisa que a gente vê na prática. Então, algumas facas a gente recebe, elas não têm uma boa performance quando chega, e aí você vai desbastando o fio, desbasta, depois a faca começa a se comportar diferente, e o tratamento térmico do aço que está por baixo está melhor do que o que está no fio. O que é melhor do que receber uma faca com o tratamento todo ferrado, mas indica que o que eu estou falando é real, né? Então a gente sabe que isso existe. E não só existe, como a gente tem como consertar isso comendo alguns milímetros de fio, dependendo da gravidade do dano que tem na faca, né? Para quem trabalha com isso, seja com afiação ou com cutelaria, é recomendado o nebulizador, né? Porque você faz spray ativo de água, faz refrigeração ativa e aí isso ganha tempo, né? Porque senão o cara tem que ficar mergulhando a faca toda hora na água, perde tempo, dá trabalho extra. Então isso ganha tempo e ganha qualidade. Só Mas musiquinha de São João queimando o tratamento, então sai fio todo azulado. Nossa, é desgraça. Vergonhoso.